Fala aí, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de história. E aí, galera do primeiro ano, nós vamos falar sobre o capítulo 26 da última apostila, né? História 1, apostila 6, nós vamos falar sobre o período regencial, beleza? Período regencial, período esse no qual nós temos aí o início desse período com a abdicação de Dom Pedro I, né, para voltar a Portugal para disputar aí o trono português com seu irmão, mas aqui no Brasil ele já não estava muito bem, né? Isso aí nós vimos nas aulas passadas, né? Dom Pedro ele não estava nada bem politicamente falando, né? Ele não estava enfrentando uma boa fase. Aqui ele viu um ganho maior e voltando a Portugal, tá? É importante nós falarmos aqui que quando ele faz isso, ele abdica o trono em favor do seu filho, mas o Dom Pedro II não tinha nenhum parente próximo, tá? Para assumir o trono no lugar dele como regente. A Constituição, né, falava que nesse caso haveria uma regência trina, mas o Congresso estava em recesso e foi eleito aí uma regência trina provisória, tá? Com algumas pessoas que assumiram o trono aí, como por exemplo, assumiram o governo do Brasil, que foi Francisco de Lima e Silva, José Joaquim Carneiro e Nicolau Pereira. Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, tá? Campos Vergueiro. Então, esses três foram ficaram durante algum tempo, né? Mas eles, na verdade, eles ficaram cerca de 2 meses, mais ou menos, que foi o período aí que eles assumiram. Ficaram aí durante esse período até que o Congresso se reunisse, né, a Assembleia se reunisse para fazer uma nova eleição. É importante também citarmos que durante esse período, né, o período regencial, né, nós temos esse período regencial que foi o período entre o primeiro e o segundo reinado. O período regencial ele foi um período muito conturbado da história brasileira. Muitas revoltas, muitos movimentos contestando o poder, né, político que existia aí desses regentes, tá? E nós temos aí o período regencial, ele é dividido em algumas fases. A primeira fase é a regência trina provisória. Agora falando da segunda fase, que é a regência trina permanente, que ocupou aí boa parte do governo, que foi de 1831 a 1835, onde o governo ele se tornou efetivo, né? E os primeiros, de primeira, né, nós temos aí os eleitos para essa segunda fase, para essa regência trina permanente. Nós temos aí José da Costa Carvalho, José Braulio e também Francisco de Lima e Silva, que foi o único reeleito dessa regência trina, tá? Então, naquela época, né, o padre Diogo Feijó, ele era aí o ministro da Justiça, e ele criou a primeira Guarda Nacional e deu a oportunidade aí da promoção de uma reestruturação, né, dos militares. Feijó ele também redigiu o que a gente chama de ato adicional, o ato adicional de 1834, que previa novas eleições para o ano seguinte, tá, que tivesse aí apenas um regente. Por quê? Porque durante esse período houve várias revoltas, né? Várias revoltas aconteceram no Brasil, e tentando resolver esse problema, né? Até mesmo a questão de burocracia e tudo mais,
eles resolveram criar a regência una. A partir de 35, né, com um voto de mais ou menos 2.826 pessoas, né, porque o Brasil realmente era um número muito pequeno de pessoas que podiam votar, elegeram aí o padre Diogo Feijó para ser o regente. E ele teve uma característica um pouco mais liberal, com o objetivo de dar mais autonomia às províncias e também tentar controlar um pouco mais as revoltas, coisa que não deu muito certo, tá, durante o seu governo, durante a sua administração, e ele, que já estava debilitado de saúde, teve que abdicar do cargo. Vários movimentos contrários e as revoltas populares continuaram, como aqui fala sobre a farroupilha, a cabanagem, vários movimentos. Também nós temos a revolta dos malês, e nós vamos falar tudo isso. Nós temos aí, vamos ter uma aula aí bacana do próximo capítulo, explicando exatamente como funcionou essas revoltas. Mas todas essas revoltas durante o período regencial, que foi esse período um pouco mais conturbado, nós temos aí Araújo Lima assumindo que era um conservador, né? E aí Araújo Lima assume de 38 a 40, de 1838 a 1840, né? E ele disputou, ele teve que bater de frente com todos esses movimentos, né? Farroupilha, cabanagem, né? Sabinada, enfim, e também as revoltas de escravos. No fim do período regencial, né? Já no final do período de Araújo Lima, ele sofre aí com o golpe, né, da maioridade, a união aí dos liberais, para tentar resolver os grandes problemas que estavam acontecendo no Brasil, porque se eles não tomassem uma posição em tentar resolver esses problemas, o Brasil viraria aí, teria uma grande anarquia, ou então uma divisão no seu território, tá? E aí os liberais resolvem fazer o que a gente chama de reinterpretação do ato adicional de 1834, e aí dão o golpe da maioridade em 1840, centralizando aí o poder na figura de Dom Pedro II e também atendendo a grandes reivindicações que estavam acontecendo naquele período, que eram com o objetivo de reencaminhar ou encaminhar Dom Pedro II a coroa, né, ao trono. Bom, obviamente esse período ele deu uma grande contribuição aí para a história, né, para a história política posterior, porque nós podemos perceber com clareza que esse período ele trouxe aos princípios democráticos que nós temos nos dias de hoje, não com as mesmas legislações, tá? Não com as mesmas legislações, mas um período mais democrático, como por exemplo aí a lei do ato adicional, né, que trouxe aí um pouco mais de liberdade, que hoje, né, nós vemos o reflexo disso hoje na nossa sociedade brasileira. Outras contribuições importantes do período regencial, também nós podemos citar aqui que ele foi, além do desenvolvimento econômico, às vésperas da coroação de Dom Pedro II. Houve um grande boom econômico, tá, e desenvolvimento, principalmente no transporte, na indústria e também nas cidades de Pernambuco e no Rio de Janeiro, durante o período regencial. Beleza? Então, deixa eu ver se eu esqueci nada aqui na nossa apostila. Beleza? É importante nós falarmos também sobre os pontos aqui, né, que até 1831 nós temos aí dois partidos. Nós já falamos isso na aula passada, mas é bom nós lembrarmos. Nós temos dois partidos, que é o Partido Português e o Partido Brasileiro, tá? A partir de 1834, nós temos os regressistas, né, que desapareceram após a morte de Dom Pedro, né? E aí nós temos os moderados e os exaltados. E eles formam os outros três partidos que vão passar a fazer parte
do Brasil a partir aí de 1834. Nós temos o Partido Liberal e o Partido Conservador, que vieram do Partido Moderado, e também os Exaltados, né, que promoveram aí as últimas revoltas e começaram também a ser derrotados pelo Sudeste. E olha só, lá na página 13 do nosso livro, vem mostrando esse quadrinho aqui, que é muito importante para falar sobre a evolução do Brasil, tá bom? Dos partidos políticos, tá bom? Então, nós vamos falar agora sobre a História 2. Então, falando aí sobre o capítulo 26 da História 2, falando aí sobre a Revolução Francesa, aí nós vamos falar sobre a Convenção Jacobina e o Diretório, beleza? Então, falando sobre essa parte nós temos que ter em mente aqui que a Convenção Nacional ela veio de 1792 a 1795, tá? E foi esse período que nós temos aí a formação dos principais partidos daquela época, tá? Aonde nós temos na primeira vez na história se falando entre direita e esquerda, tá? Termos que nós utilizamos até os dias de hoje, mas vamos lá. Falando aí sobre esse posicionamento, né, nós temos aí os girondinos, né, que eles representavam a alta burguesia e eles eram mais à direita, tá? Até mesmo por um posicionamento dentro da Assembleia, mas à direita, que defendiam aí posições moderadas, tá? Eles eram adeptos de Montesquieu, né? Eles não eram contra não eram contra a República, mas eles achavam que a monarquia era o melhor tipo de governo, tá? Uma monarquia constitucional, onde o rei ele obedeceria às leis de uma constituição, tá? Eles defendiam um posicionamento moderado e garantia da sua riqueza e também da economia, beleza? Já nós temos à esquerda os jacobinos, que representavam aí a pequena e média burguesia e também o proletariado. Defendiam posições radicais em benefícios dos oprimidos, seria assim, né? Mas na verdade nenhuma, né, eles se uniram mais aos camponeses até mesmo para ganhar mais força, tá? E também nós temos a planície, que era o que nós chamamos de pântano, que era o que ficava no meio entre esses dois. Não era um grupo político com ideais definidos, tá? Porque eles se uniam ao que estivesse no poder, tá? Representando aí a burguesia financeira, eles representavam a burguesia financeira e não tinham posição política definida nenhuma, tá bom? No primeiro momento da Revolução Francesa, os girondinos assumiram o controle, mas eles tentaram conter o avanço das massas populares e também conter o avanço das ameaças estrangeiras, tá? Que, se aproveitando aí da crise, eles invadiram também a França. Aproveitando-se desse momento de fraqueza dos girondinos, né, os jacobinos obtiveram apoio dos sans-culottes, que eram dos camponeses, e chegaram ao poder em 1793. Tá? Eles assumiram o poder e estiveram aí como líderes, né, do Comitê de Salvação Nacional. Esse Comitê de Salvação Nacional que instaurou aí o Tribunal Revolucionário, onde iria julgar as pessoas, ou os nobres, que se aproveitaram lá da fraqueza dos girondinos para poder ajudarem países estrangeiros a tomarem posse da França. Eles resolveram criar esse Tribunal Revolucionário.
O período de governança, aí, o período onde os jacobinos estiveram no poder, ficou conhecido como período do terror, pela perseguição ferrenha aos seus opositores. E da mesma forma em que o período do terror ele se instalou, né, com a mesma velocidade, com a mesma força, foi da mesma forma que ele se desintegrou também. Mas durante esse período, né, Robespierre, que era o líder desse tribunal, ele condenou várias pessoas à morte, vários nobres, um deles, Luís XVI, que foi condenado à guilhotina. Muitos deles morreram durante esse período. E Robespierre, da mesma forma que ele implantou esse movimento bem radical, ele também sofreu por esse movimento, perdendo aí apoio, né? E com o tempo, né, ele também foi guilhotinado em 1794, tá lá na nossa apostila em página 53, né, falando sobre isso. Mas durante esse período, preços foram tabelados, né, houve a proximidade com os camponeses e também aconteceu da abolição da escravidão nas colônias, porque era um pouco contraditório, né, você falar sobre liberdade, um movimento que fala sobre liberdade, igualdade, fraternidade, manter escravos nas suas colônias. Então, esses escravos eles foram libertos, né? Houve um fim da escravidão nas colônias, tá? E esse período do terror, ele buscou combater os contra-revolucionários. Mas como esse movimento ele estava se tornando muito radical, né, os burgueses, com medo de perder o seu poder, eles resolveram aí se unir aos girondinos com o objetivo de fazer uma reação e fazer com que os girondinos assumissem o poder, tirando aí o poder dos jacobinos. Em 1795, houve a chamada reação, aonde onde os girondinos eles assumem o controle da Convenção Nacional, tá? E eles passam a governar a França, tá bom? Num outro período que nós chamamos de diretório, tá bom? Então, nessa reação que a gente chama de reação termidoriana, lá na página 53, né, vem falando aí sobre a liderança dos girondinos sobre a França, buscando aí combater e desfazer tudo que os jacobinos fizeram para poder tentar reorganizar o país. E também se inicia aí a partir de 95 o que nós chamamos de diretório. Então o governo ele passa a ter 5 diretores, tá? Onde esses 5 diretores ajudariam a governar a França, mas com o objetivo de não deixar com que a monarquia volte e afastar também a ação popular, né, os populares, tanto eles que ajudavam até os girondinos, os jacobinos no governo anterior. Beleza? E aí nós entramos no período do diretório, que vai dar aí o trampolim para que Napoleão Bonaparte ele chegue ao poder, porque Napoleão, durante esse período do diretório, ele combate sim o avanço dos países monárquicos, né, os países que estavam contra a França, né, lutando contra esse movimento revolucionário. E Napoleão vence diversas batalhas e ele, muito novo, aos 24 anos, tendo aí uma ascensão militar muito grande. Isso fez com que ele tivesse um poder e grande popularidade na França, fazendo com que ele chegasse ao poder já nesse período do diretório. Beleza? Mas isso é um papo para uma próxima aula. Nós vamos estar estudando aí o período napoleônico. Valeu? Então chegamos ao final de mais uma aula. Peço a vocês que deixem um like e também nos comentários o que vocês acharam, se tiveram algumas dúvidas. Beleza? Galera, um grande abraço e fiquem com Deus.
Tchau.